Estamos de volta com o nosso podcast da Osana. Sempre uma alegria receber você aqui para nós partilharmos um pouco sobre a vida. Hoje nós temos a alegria de mais uma vez pedir que você compartilhe esses vídeos, compartilhe as nossas histórias, também os cortes. Marque, o inscrever-se ali para poder receber tudo também, o sininho para receber as notificações. Curta, porque cada pessoa que curte, as pessoas ao redor recebem. O algoritmo nos ajuda bastante quando você faz isso. Nós temos a alegria hoje de receber um convidado muito especial para nós, o Padre Jojapá, nosso vigário paroquial da Paróquia de São Cristóvão, aqui em Itajaí, que vai compartilhar um pouco da sua vida conosco. Padre, seja bem-vindo. Obrigado. Para mim também é uma grande alegria de estar com você e também com o pessoal que está acompanhando. Então, para mim é uma alegria imensa. Coisa boa. Padre Jojapá, as pessoas, o que acontece? Nós vemos as pessoas, às vezes, recebem os padres que vêm para a paróquia, né? Nossa paróquia, a gente estava falando, eu estou com a caneta, vou pegar aqui, com a caneta dos 50 anos da paróquia São Cristóvão, a paróquia São Cristóvão já está com 56, né? Essa caneta aqui é histórica. E as pessoas sempre recebem os novos padres com alegria aqui, mas o senhor já está aqui desde 2021, né? Sim. Mas o senhor veio um pouquinho mais de longe, né? Não foi um padre que veio... Bem longe, não é pouco, bem longe. Padre, para começar, né? O nome do senhor, Jojapá, a gente fala assim, como que fala lá e da onde o senhor vem, que o senhor vai falar para nós também? Na minha língua tem aqui J, né? A gente chama Jo. Sim. Então, eu sou Jojapá. Jojapá. Jojapá significa José em português. Ah, é? José. Ah, Tem mais ainda. Bala Jojapá. Então, pois é, mas aí fala Jojapá, bala Jojapá. Explica pra nós, padre. Porque o assunto do nome do padre já dá um podcast todo aqui. Então, meu nome é Bala. Bala significa pequeno. Jojapá significa José. Pequeno José. Pequeno José. Como eu sou grande, eu não quero ser chamado não Zezinho. Vou mentir. Então eu sou Jojapá, José. Faz sentido. Não dá, né? Zezinho. Homem grande desse. Mas legal. E é curioso porque... Eu sempre digo para o pessoal, quando a pessoa pergunta seu nome, eu digo Jojapá, eu explico. Aí Bala. Bala é pequeno. Mas como o senhor é grande, como colocaram seu nome? Quando eu nasci, era pequeno. Então colocaram Bala Jojapá, Zezinho, né? Então, e acontece, né? E tem nomes no Brasil também que as pessoas que vêm no diminutivo desde Terezinha, sim. né? Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, Padre Zezinho. Muito, ele é conhecido, O senhor veio da Índia. Da Índia. Padre, a gente tem aí esse convívio com o senhor, mas a gente tem vários questionamentos, né? Curiosidades, né? Curiosidades, porque... Eu entendo. Imagina. Então, assim, quando a gente estava conversando com o padre, a gente até falou, né? O padre nasceu, obviamente, falando o idioma que é o... Local, Telugu. Telugu. Não é indiano o nome Não. começa por aí já. Na Índia tem várias línguas. Ah, é? Várias. Também o tamanho da Índia. A Índia passou a China, inclusive, na população já, não foi? Pois é, né? Viu como que é a Índia agora? Em primeiro lugar agora, tá o chique. Na Índia é assim. Cada estado tem uma língua própria. Meu Deus do céu. Imagina os 70 milhões que falam uma língua só. Já é Mas meio Brasil. No norte da Índia tem uma língua nacional que a gente chama Hindi. Na verdade, por causa a nossa origem, né? Por causa de... a gente chama Aryan and Dravid. Quer dizer, um vínculo, né? A origem do sânscrito, uma língua antiga, né? Então, por causa disso, a gente tem uma língua chamada Hindi. A gente estudou também segunda língua para nós. Primeira língua foi... É como se fosse uma na geral, escola, assim? sim. Uma língua, para nós, local é Telugu, minha língua materna. Aí tem uma língua nacional que é Hindi. Mas, além disso, a gente tem inglês. Porque a gente foi colonizado também, né? Os britânicos ficaram quase 250 anos. Aí reinaram tanto que a gente percebe que inglês é mais forte na Índia. Inglês, Hindi, depois vem a língua local que a gente usa diariamente. Mas o inglês se torna natural também para vocês. Natural na escola. Por exemplo, quando eu entrei no seminário, a gente tinha de diversos estados os confrades, né? Os seminaristas. Então, para falar uma língua entre nós,
Então a gente tinha que aprender inglês. Sim. Inclusive no primeiro ano a gente estuda inglês. O Ah, ano todo. o ano todo. Para poder ter uma língua comum, né, padrão, né? É assim que a Sim. gente aprendeu. Mas no dia a dia eu falo minha língua com meus familiares. Uma língua que eu sei que vocês não vão entender nada. Eu imagino. Mas aí, assim, padre, a infância, o convívio, porque a gente vê os vídeos, a gente não, né, a gente tem acho que a mesma coisa que o povo de lá tem pouco conhecimento daqui Sim. e vice-versa, né? A Índia é um país grande territorialmente, claro, mas especialmente na população, né? Sim. Uma densidade demográfica gigantesca, é 1 bilhão, passou de 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio, se eu não me engano. 1 bilhão, 500 milhões. 1 bilhão e 500 milhões, é quase 10 vezes a população do Brasil, que tem 200 e poucos milhões, e o tamanho é quase igual, né? Então, Sim. assim, como o senhor morava num local que é bem, a população é tão massiva assim, ou já é um pouco mais interior? Eu assim? sou do Sudeste, igual aqui no Brasil, São Paulo, aqui sul, né? Ah, tá. E assim, eu moro em Andhra Pradesh. Na verdade, cada estado tem 70 milhões, 80 milhões, 90 milhões. Meu Deus. O estado do senhor tinha, né? Sim, bastante. Tem essa população de 70, por exemplo, 70 Tem. milhões. Mais que 70. Meu Deus. E é do tamanho, o estado do senhor é do tamanho o quê? Sei lá, Minas Gerais, talvez? É mais ou menos assim. Na verdade, o Brasil é maior do que a Índia, territorialmente. Território. Bem maior. Imagina, e pega 10 vezes menos pessoas hoje. Sim. Então, quando é a infância, tudo, o senhor que já está aqui no Brasil, o senhor está no Brasil há quantos anos? 10 anos, dessa vez, né? Eu vou explicar primeiro como é que veio essa questão de minha vinda para o Brasil. Certo. Eu terminei teologia em 2008. Na Índia. Aí, na Índia. Aí o padre, um dia superior, ele me chamou. Aí, depois tinha que decidir o que fazer, né? O superior, ele é da Indonésia naquela época. Na verdade, para entender melhor ainda, eu vou para a origem, como que surgiu também minha vocação, né? Em 98, eu estava terminando décima série. Aqui, nona série, depois vocês vão entrar o ensino médio, né? Que era o fundamental. Para nós é décima série. Você termina, depois vai para o ensino médio. Em 98, chegaram algumas congregações para a minha escola. Na minha escola vieram os salesianos, redentoristas, claro, depois vieram da congregação, né? Em 98, os padres holandeses que iniciaram na Índia, a primeira turma foi minha, em 98, eles foram para a escola, minha escola, explicando sobre a congregação, claro, né? Na idade de 15 anos. Uma idade boa para tentar... Não entendia nada do que estavam falando também, não sabia que estavam falando. E pediram no final... Para dar o nome, eu dei meu nome, mas eu não recebi nenhuma carta dos salesianos nem redentoristas. Mas chegou uma carta dos padres da congregação do Sagrado Coração de Jesus. Aí, eu nem pensei, nem esperei outra carta também, eu fui entrando no seminário. Mas mesmo assim, no primeiro ano, a gente ficou com os diocesanos, porque não tinha nenhuma casa ainda nossa. Era não tinha nada mesmo. Porque a congregação veio para o sul, 94, depois 98 veio para meu estado, Andhra Pradesh, como eu falei, né? Sim. Sudeste. Aí eu dei meu nome, ficamos um ano na casa dos padres, né, diocesanos, também o seminário diocesano. Depois de um ano, eles separaram as turmas. Então, minha turma foi para uma casa alugada, congregação, né? Ficamos aí 3 anos. Na verdade, eu fiquei, seja ensino médio, depois teologia, e fiquei mais casa alugada, porque a gente estava se iniciando, né? Sim, era tudo novo, né? Sim. Então a gente conseguiu um terreno lá, um lugar, junto com os padres, compramos, fomos trabalhar como seminaristas. Aí depois surgiu a casa do seminário Minor. Depois a gente foi para a filosofia no sul, que era lá, onde eu estudei filosofia. Lá eles falam uma língua diferente, Malayalam. É diferente. Sim. Do que minha língua materna, Telugu. E dessa língua o senhor não sabia nada? Agora um pouquinho assim, eu entendo, porque a gente estudou filosofia lá. Depois voltamos para meu estado, onde nós fizemos teologia. Aí terminei teologia em 2008. O padre da Indonésia, ele era superior. Ele um dia, assim, ele chamou cada um, né?
perguntou para mim, Jojapá, você tem a vontade de ser um missionário? Eu falei, padre, eu nunca saí da minha terra. Nunca saí. Por enquanto não tenho. Fui sincero. Sabe o que ele fez? Ele estourou bomba. Ele disse assim, você vai. Tá, mas então não era uma pergunta, já estava decidido, né? Pois é, né? Claro, né? A gente sabe que quando veio um superior, ele sempre veio decidido, né? As coisas pra gente, né? Ele mas só perguntou naquele dia, ele veio só conversar comigo dizendo que você vai ser. Eu falei, tá bom, padre. Obediência, né? Como se diz, a obediência gera bênção. Mas o senhor nem era diácono ainda nada, o senhor ainda era seminarista. Terminei teologia, eu tinha dito, né? Minha turma era a primeira, a gente não tinha nenhuma casa, paróquia, aquelas coisas, né? Para fazer uma experiência. Então mandaram 2 para o Brasil em 2009. A gente esperou quase 8 meses para conseguir o visto brasileiro. Demorou muito. Por causa de várias situações, né? Naquela época. Aí em 2009, dia 3 de setembro, a gente veio para o Brasil. Da minha turma, mandaram 2 para a Argentina, 2 para a Indonésia. Então, minha turma era 13, dividiram 6 para fora, o resto ficou fazendo, a gente chama tirocínio, né? Uma experiência depois da teologia. Eles ficaram na Índia, então eles foram ordenados um pouco antes do que a gente. Sim. Então, eu tive uma experiência no Brasil no final de 2009 até início de 2011. Praticamente 2 anos. 2 anos. Então, eu fui aprendendo a língua, depois me mandaram para Rio de Janeiro, na paróquia Senhor Bom Jesus, fiz meu diaconato lá. Depois retornei para a Índia. Aí, primeira vez foi aquela experiência, mas eu fiquei refletindo quando vim para o Brasil pela primeira vez, tudo era diferente. E para mim foi um choque cultural, né? Por exemplo, eu dou exemplo, né? Quando vim para o Brasil, primeira coisa que, claro, né, entre nós padres a gente abraça, né? Mas o povo também, né? Quando aquela pessoa veio abraçar para nós, parece que, peraí. Era uma invasão de privacidade? Sim, porque na Índia é assim, quando você vê uma pessoa, por exemplo, o estrangeiro vai para a sua terra, a gente nunca vai cumprimentar assim, nem com mão. A gente vai dizer namastê. Ah, igual o japonês? O japonês, mas namastê, na minha língua a gente chama namaskaram. Ah, tá. É só um gesto que você dá. E agora, enquanto você convive com aquelas pessoas, né, você vai dando abertura para poder dar abraço à mão, né? Mas devagarzinho, não chega já direto como é aqui. Mas aqui é a cultura, né? É cultura. Na Argentina, os homens dão beijo no rosto com mais naturalidade, né? Que aqui não é tanto. Para nós foi um pouco diferente. Aí depois, a gente vê muitas coisas, né? A roupa também é um pouco diferente, né? Não é que a gente usa na Índia assim sempre, quando tem a festa, quando tem um... É que hoje o senhor já veio com a roupa ali indiano mesmo. Indiano, né? Então... Mas, gente, não é todo dia que as pessoas usam assim, não. Não, eu nunca tinha visto padre usando essas roupas chiques. Mas assim, padre, quando o senhor estava lá na Índia, que os deonianos foram lá visitar, e as outras congregações também, o senhor deu o nome. Por quê? Essa é a pergunta mais crucial para essa mudança de vida, né? Nós sempre acreditamos na providência divina, né? Então, eu me pergunto às vezes, por que eu vim dar o nome para essa congregação? Eles mandaram para mim a carta. Então, como se diz, né? Isaías, capítulo 55, meus pensamentos são diferentes do que seus pensamentos. Meus caminhos são diferentes do que seus, né? Então, a resposta é, Deus. Mas ali o senhor deu o nome, quando o senhor deu o nome foi para que alguma das congregações lhe respondesse. Respondesse, sim. Mas o senhor já colocou com o interesse de pelo menos conhecer a vida de ser um futuro padre. Sim. Já foi com essa decisão. Sim. E essa decisão partiu do quê? A decisão não de ser deoniano, mas de ser padre. De ser padre foi desde criança. Foi desde criança. Eu era coroinha. E você sabe, naquela época era uma educação, aquela educação rígida, né? Eu até falei algumas vezes nas homilias
que quem me levava, ó, minha mãe, para a igreja, né? Nossa cidade tem uma igreja, é catedral, bem pertinho, a catedral. Que é onde o senhor participava? Sim, bem pertinho, então dá para ir 5, 10 minutos a pé, você pode ir lá. Então minha mãe sempre ia, me levava também. E também na escola que eu estudei, das Irmãs de Santana, aí as irmãs que davam catequese para a gente, obrigava. Se a gente não ia na missa no domingo, imagina, castigava. Até apanhava. Eu ia dizer, como assim castigava? Castigava, bater tudo. Mas funcionou, né? Minha mãe, Funcionou, tá aí, ó. Funcionou, por isso eu tô aqui. Né? Por isso que quando mandaram pro Brasil, ele falou, eu vou. Não, eu acho que eu vou lá, ninguém vai me bater. Não, quando era criança, eu sempre digo também, minha mãe, né? Ela me educou muito. Uma mulher simples, mulher de fé. Mas ela me levava aos domingos. Até meus irmãos, né? Meus irmãos também, minha família é pequena, né? 8 irmãos, então pequena. Se considerar que tá na Índia, eu não sei se é tão grande assim. Quando eu falo para a pessoa aqui, dizem, padre, a gente sabia, né? Não existia naquela época televisão. Não, tirando a brincadeira à parte, minha mãe me educou. Ela dizia para mim, filho, você vai ser padre. Ela já falava que seria. Ela implantou na minha cabeça, você vai ser padre. Mas não foi uma coisa impositiva, ela tinha esse sentimento e o senhor acolheu ali. Sabe por que meu irmão mais velho, ele fez encontro vocacional, mas depois ele desistiu. Minha irmã caçula também foi à congregação das irmãs, não me recordo o nome da congregação, mas ela voltou. Então, minha dos mãe... Dos 8, o senhor está entre os mais velhos, entre os mais novos? Eu, sexto lugar. O sexto. Já. Mas minha mãe incentivava sempre, né? Incentivou muito, muito, muito mais para mim. Aí, na verdade, a semente foi semeada pela minha mãe. Mas aquela educação do pai também é um pouco diferente, né? Ele também ele é muito mais rígido do que minha mãe. Minha mãe já era, né? Pensa. Meu pai, ele era... ex-militar, então aquela educação que ele teve, né? Então ele seguia para a gente também. Mas agora a gente compreende. Que faz falta hoje em dia, né, padre? Sim. Porque a gente vê que as coisas estão bem soltas, assim, né? A gente tem que entender cada geração que está mudando, infelizmente, né? A gente não pode trazer aquela vida passada que a gente viveu para a vida atual. Aí, como eu falei, né? A choque cultural naquela hora, então assim mesma coisa, né? Mas o que é mais importante, a gente tem que transmitir algo que é bom. Os valores, realmente, né, as virtudes. Isso a gente nunca pode perder de transmitir para outra geração. E senão o que vai acontecer? Se perde a história, se perde os valores. Vai raiz realmente, né? Onde você aprendeu tanta coisa boa, você mata consigo mesmo. Aí morreu. Aí a futura geração. Aí não tem futuro, né? Não tem. Na sociedade você vê tanta coisa agora. Parece que para nós agora não tem como aceitar. Mas essa geração talvez é normal, né? E a como próxima? dizer assim. Mas próxima geração como que vai ser? Já vai ser mais banalizado ainda, né, padre? Por isso nunca podemos perder, né? Mas o que minha mãe fez, eu estou seguindo. E foi uma o que ela me plantação... ensinou, eu estou seguindo. Por isso eu estou aqui. Já pensou 12 anos de formação e se tivesse desistido, não teria chegado até o Brasil, né? Claro, depois fomos, né, estudando, muita formação, mas a primeira semente foi minha mãe. Não, então, a gente percebe que a estrutura familiar nós tivemos a conversa com o padre André, né, que também já foi ao ar, e é sempre essa plantação. Às vezes pode não ser da mãe, do pai, mas sempre tem uma pessoa referencial que faz isso, né? Agora sim, padre, quando nós vemos a Índia, o catolicismo não é a maior religião da Índia. Não, né? Hinduísmo. Então, na verdade tem hinduísmo, budismo, sikhismo e jainismo. São os maiores? 4 religiões que nasceram na Índia. E eu creio que o cristianismo está bem abaixo em quantidade, bem Depois, abaixo. século XV, né, os jesuítas,
E como é o convívio, padre? Porque, querendo ou não, ser uma minoria não é algo comum para nós. No Brasil, o Brasil é o maior país católico do mundo. Sim. Então, quando se vive lá com essas questões de ser a minoria religiosa, como é que lida, assim? Porque, né? Quando era criança, eu pensava igual um sapo no poço, né? Seu mundo era aquilo. Então, ali era super católico, né? Mas é uma região mais Uma católica. região onde eu moro agora, né? Sempre foi, né? Minha origem, né? A cidade toda ela é católica. Tem uma catedral, tem o ponto turístico, tem uma serra onde tem a igreja Nosso Senhor do Carmo, aí que você vê tanta gente indo para lá. Então, para você parece que aquele mundo é seu católico. Aí quando eu entrei no seminário, fui aprendendo aí que percebi que tinha. Eu convivi com, inclusive eu tinha, quando eu estudava na escola, eu tinha o irmão muçulmano, né? Alguns colegas muçulmanos, hindus, a gente convive muito bem na minha cidade, né? Mas ao longo da história a gente percebe quanta perseguição teve. Inclusive, né, quando Jesus, claro, né, na comunidade primitiva, por exemplo, a gente estava refletindo sobre o Estevão que morreu, né? Ele foi apedrejado. Até Jesus Cristo, ele foi crucificado por ser filho de Deus, né? Chamado Deus Pai, né? Então a gente percebe quanto mais a igreja é perseguida, ela cresce mais. Na Índia também, o cristianismo está crescendo mais por causa eu digo, uma questão de castas. Ah, é? Não sei se algum indiano vê essa entrevista, ele vai perceber também. Vai pra lá. Porque na Índia, hinduísmo é muito forte, sim, né? Quase, antigamente era 90%, agora desceu para 70%, 78%, né? Os muçulmanos, a religião islâmica está crescendo mais, o cristianismo está crescendo mais, eu digo, não é catolicismo, sim, mas os cristãos estão crescendo, porque na Índia tem quase 200 milhões como Dalit, são intocáveis, então, infelizmente, o que eles estão fazendo? Por exemplo, vamos pensar, eu estou conversando aqui, se você me xingar, o que eu vou fazer? Eu vou embora daqui, não quero. E se você não me tratar bem, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Então, aquele povo também não está sentindo bem acolhido pelo hinduísmo, porque colocaram, na verdade, nenhum Deus quer uma divisão. Não. Deus sempre quer a união. Qualquer religião que seja for, Deus sempre falou sobre o amor, né? Diabo, a palavra diabo vem de divisão, né, padre? Então, o amor, quando temos, a gente não quer nunca uma divisão. Mas, infelizmente, ser humano, cada um tem um jeito de viver, então criou tanto. E colocaram a culpa em quem? Deus. E aí criou-se essa raiva de Sim. Deus? Dizem que eles têm um Deus chamado Brahma. Brahma não é cerveja não, gente. Aqui no Brasil tem bastante gente que tem um Deus chamado Brahma. Segue a Brahma, né? Segue a Brahma, segue outros aí também. Brahma é criador. Ah, tá. E dizem que as castas surgiram, né, da cabeça uma casta, do ombro outra casta, da perna outra casta, do pé outra casta. Aí tempo era que saiu a casta que não tem nenhum valor. Então, muita gente está se convertendo para o cristianismo por causa dessa diferença. Claro, né? Eles acreditam pela sua própria fé, eles vão fazendo isso, né? Como a gente faz acolhimento, a pessoa vem. E aí vão vendo que aquela... Não sei se não é bem essa palavra, mas que os dogmas dessa Sim. outra fé não levam para lugar nenhum. Só para concluir. Então, uma vez que a gente está acolhendo, quem vê, por exemplo... Quando tem radicalismo, né, da religião, é pior ainda, né? Temos, né, um grupo de pessoas, né? Eles acham que a gente está convertendo essas pessoas para o cristianismo. Aí surgiu agora, né? Eu vi um documentário que os hindus estão dizendo aqui que nasceu nossa religião. A religião islã nasceu onde? Macá. Vocês têm que ir para lá. O cristianismo nasceu onde? Vocês têm que ir para Israel. Então, aqui é nosso lugar. Então, essa rivalidade está acontecendo por causa de algumas pessoas. Estão se sentindo invadidos. Invadidos, sim.
Por isso, às vezes, a pessoa pergunta para mim, padre, na Índia está acontecendo aí, inclusive, né, como temos agora rede social, manda no WhatsApp dizendo que nós temos que rezar pelo país, a Índia, porque é muita perseguição, então tem que compartilhar com as pessoas e fazer aquelas Ave Marias, né, Pai Nosso, tudo isso, né. Tem vezes que a gente vê, mas não é uma realidade. Né? Dependendo do lugar na Índia, no norte, tem, sim, perseguição. No sul, sudeste, muito menos, né? Muito menos. Mas por causa desse vínculo, né? Os hinduístas, né? Hindus, né? Por causa deles, quando acontece uma perseguição no norte, aí automaticamente trazem também para o sul, ao oeste. Eles trazem. É por causa dessas pessoas. Aquelas pessoas que realmente sentem, né? Aqui é meu lugar. Aqui é meu país, aqui é minha religião. Então, respeitem ou vão embora. A gente tem, né? Enquanto você tenta de ter, né? Seja aquele egoísmo ou as coisas materiais, coisas mundanas, a gente esquece de ser. Esquecemos. A gente não vai ser mais bondoso, não vamos ser mais misericordiosos. Nós, como cristãos católicos, a gente prega, a gente tenta de viver, não é que 100% que você vai viver tudo isso, mas a gente tenta de fazer na Índia também isso. Mas onde eu moro, uma beleza, tranquilidade muito mais forte, muito tranquilo lá. Que a gente vê ao ponto de pensar assim, se o Brasil é o país maior católico do mundo, ainda assim a Índia mandou padres para cá, que quando a gente pensa que lá é o país que tem mais que os hindus são a mais, a pessoa pensa, vamos evangelizar a Índia, mas a Índia naquela região não tá precisando, né? E também por causa da congregação, né? Então, como eu estou na congregação, então ela que mandou, né, no início, depois eu decidi também. Eu tinha pedido quando eu saí daqui em 2011, eu falei, eu tinha experiência como frater, quer dizer, seminarista, depois como diácono, mas eu quero também como padre. Mas meu superior, ele não permitiu naquela época, ele disse, como você saiu agora e você tem que ficar na Índia, ficar 5 anos trabalhando como padre, o superior depois xarope, né? Quando ele não queria ir, ele mandou, quando ele quis ir, não que mais, cara. Primeiro, quando ele disse que não, ele disse sim, você vai. Depois, quando voltei pela aquela experiência boa, eu quero, ele disse que não, tudo é ao contrário, né? Agora quando se vive, o senhor não trabalhou em empresas, em outros lugares lá, o senhor direto da escola já foi para o seminário, mas a vida social na Índia, assim, na região do senhor pelo menos, era uma região mais pobre, classe média? Tem classe média muito forte. Agora até a cidade toda, né, cresceu muito. A gente tem agricultura muito forte na minha região. Chile, a gente chama pimenta. Pimenta? Muito forte. Sim. No país, meu distrito, a gente chama Guntur, né? Mais conhecido por causa de Chile. Chile é pimenta. Tá? A gente transporta, né, muito para outros estados, né? Então, uma região tem. Mas meu pai, ele tinha, como que chama quando você, não sei como se diz, né? Para fazer a roupa, tecido. Tinha uma tecelagem, talvez, tecelagem. Uma empresa têxtil. Ele era responsável por causa dos padres da minha cidade. Aí eles começaram, meu pai foi, como ele se aposentou, né? Ele produzia as roupas. Ele produzia, não é ele, né? Ele era como gerente. Sim. E outras pessoas, né? Os trabalhadores faziam essas coisas, né? Ele era responsável por algum tempo, ele fazia. Mas a gente não temos até hoje, né, nenhum terreno o campo, né, para fazer esse tipo de plantação. Mas nossa região o trabalho é bem diferente também, né? Porque afinal de contas, com o volume de pessoas que tem lá, a pessoa vai se adaptando tudo mais a essa realidade ali, né? E assim, padre, daí o senhor ordenou diácono no Rio de Janeiro e ordenou padre lá na Índia? Não, como a gente era 2 naquela época, o frato, ele estava em Lavras, Minas Gerais. Em Lavras.
Então nós fomos ordenados como diácono nessa paróquia onde ele ficou naquela época. Ah, o senhor foi para lá e ordenou já lá com ele, sim, em Lavras. Lavras. Que... Fizemos outros perpétuos na Argentina. Ordenação diaconal foi no Brasil. E na Índia foi a ordenação presbiteral. O senhor foi então, ordenado... 3 lugares. Bom, lá os votos é com a própria congregação, não é com o bispo, né? Porque ou foi o bispo também? Superior provincial. Superior, né? Provincial. Mas mesmo assim, a partir daquele momento, você pertence totalmente à congregação. O Padre Hélio falou isso uma vez. Ele disse assim, quando eu fiz os votos perpétuos... Não, quando eu fiz os provisórios, ele falou, para mim aquilo ali já teve tanto valor como depois as outras ordenações, porque a tua vida, digamos que ela começa ali. Aí, depois da primeira profissão, você vai renovando 3 anos. Então, tem que renovar cada ano. Mas uma vez que faz a profissão perpétua, aí que você pertence à congregação. Aí acabou. Totalmente. Aí você faz parte da congregação. Então, é 1 ano... o tempo de preparação do senhor foi diferente do Brasil? Ou porque é 1 ano... O senhor usou um nome ali de... Tirocínio. Isso. Uma experiência, né? Normalmente 1 ano ou 1 ano e meio, 2 anos, né? Não vai durar mais que 2 anos. É como se fosse o propedêutico aqui na nossa região, que é o primeiro ano, ou não? Aqui é tirocínio mesmo. Ah, também? Propedêutico é antes de entrar no seminário, né? Ah, tá. Aí você termina, seja ensino médio ou faculdade, você entra o primeiro ano para ter esse momento. O propedêutico? Propedêutico. Ah, tá. Esse é o primeiro ano e ele fica depois... Aí depois filosofia, teologia... E vira fráter em que momento? Com a primeira profissão. Ah, tá. Ele faz primeiros votos e ele se torna o fráter da congregação. Deixa eu ganhar até esse nomezinho aí, né? Que dá uma diferenciada, né? A gente vê, né? Até teologia. A teologia, até diaconato você vai tornar. E antes de ter diaconato, você vai ter um momento de fazer também outros perpétuos. Nesse tempo, o senhor teve alguma dúvida, assim, padre? Claro, né, alguns pensamentos, sim, mas teve algum momento que o senhor pensou assim, vou sair? Ou não, ou foi direto? Olha, nunca... minha irmã sabe disso, né? Em 2005, sim. Eu estava fazendo noviciado. Eu tinha uma dúvida porque, sabe, naquela época uma loucura, né? Você vai abrindo sua mentalidade para outra coisa. Surgiu uma ideia que... Vale a pena de ficar na congregação? Aí que a gente sabe que a gente vai aprendendo muito mais ainda, né? Então, com 20 anos eu entrei, 21, entrei no noviciado. Aí que a cabeça vai abrindo, né, para outra realidade. Aí eu conversei com o diretor espiritual, ele falou, olha, a decisão é sua. Eu tenho, né, mas naquela época eu tinha minha irmã como orientadora espiritual. Uma irmã que a gente sempre conviveu, sempre se deu, né, a irmã. Agora ela é casada, tem 2 filhos, ela está estabelecida, né, uma professora. Mora na Índia? Na Índia. Todo mundo mora na Índia. Todos moram, né? Meus sobrinhos que moram em Londres, mas meus irmãos, todo mundo, né? 3 sobrinhos que moram em Londres. Então, minha irmã, ela além de eu criar uma dúvida, ela já me deu uma resposta. Ela perguntou, por que você quer sair? Eu tinha clareza por que eu quis sair naquela época. E agora, ela colocou as vantagens e desvantagens. E se você sair, ela falou, tá. Se você ficar aí, então ela já mostrou para mim um caminho, né? O diretor espiritual, ele orienta, né? Ele orienta, e também ele era, né? Ele veio pregar um retiro para nós, nesse retiro eu decidi para sair mesmo, né? Mas o diretor espiritual disse para mim assim, olha, a decisão é sua, eu estou aqui para te orientar. Mas minha irmã me conhece pessoalmente, né? 15 anos, a gente sempre conviveu, ela falou para mim, eu falei, deixa eu ficar até final de terminar o noviciado. Aí fiz os primeiros votos, depois nunca surgiu aquela ideia, né? Mas eu digo que tem na nossa vida algum momento, sempre vai criando eu posso dizer a dúvida mesmo, né? Não é da existência de Deus, mas existência de sua vida pessoal. Vai ter será que você está no caminho certo? Uma vez que você passa por aquele momento, você já
já passou, né? Um Aqueles bloqueio, ali, né? bloqueio, obstáculo, né? Como você falou naquela hora, né? O diabo, né? O inimigo, né? Que divide, Então, né? às vezes vem para tirar até aquele pensamento bom que a gente tem. Aí nessas horas, muitas vezes a gente faz uma besteira. E se a gente consegue passar aquele momento, a gente percebe alguns momentos na nossa vida, né? Eu sempre acredito, algum obstáculo, ou seja, alguma dúvida, ou seja, algum problema, vem, tá bom? Vem para quê? Para te ensinar. Vem para quê? Para te fortalecer mais ainda, porque amanhã vai ter de novo. E agora você tem que saber de enfrentar e vencer. Não pode parar naquele Não obstáculo. pode parar. Então, isso que aconteceu em 2005, mas depois nunca mais. Então, porque a gente repara isso, né? Que esses momentos, e que bom que o senhor viveu essa experiência, né? Para daí ter mais certeza ainda, né? Aí tá, padre, o senhor voltou para a Índia, e daí na Índia foi teve ordenação presbiteral, foi ordenado padre. Então são 3 momentos em 3 países diferentes, né? 3 países diferentes. É um currículo bom, né? Aí o senhor é ordenado lá, como é que foi lá? Na cidade do senhor, na região? Na minha cidade. Lá na minha catedral. catedral. A festa, imagina, né? Catedral fora eu tenho também, claro, né, as fotos, vídeos todos, Sim. né? Depois eu fiquei analisando como que foi. Minha turma, né, voltou, né, 6, né? Quem estava no outro país também. Os 6 missionários voltaram. A gente foi ordenar junto, também outra turminha. Depois de mim também 3 foram com minha turma. Foi muito bonito. E aí quando, nas conversas com o padre, a gente sempre fala isso, né? Isso foi em 2011. O padre é um padre novo ainda de padre, né? 12 anos. 12 para 13 anos. Não tá longe ainda do jubileu de prata, tudo, tá cedo ainda. Aí quando ordenou, aí aquela conversa ali do tipo, não, fico uns 5 anos aqui, foi um pouco antes da ordenação, depois já? Na verdade, eu vim para ficar 3 anos. Aí o senhor ficou 2, né? Não, antes, né? Como naquela né? época, eles mandaram para ficar 2 anos só. Para ter experiência de missão. Uma experiência só. Mas segunda vez, eu vim em 2014. Tá. Vim para ficar 3 anos. O senhor veio... Aí depois 3 anos, eu falei, não, eu vou renovar mais 3 anos. Pois é, a congregação costuma trabalhar, a congregação, pelo que a gente acompanha, né? Sim. A congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus estão aqui na Paróquia São Cristóvão desde 2011, né? Mesmo tempo, né? E a gente sempre via que eles fazem as transferências dentro da província aqui. Sim. Mas acontece, e aqui na nossa paróquia o senhor foi o primeiro. E até então o único que veio de fora da província, né? Então a congregação também trabalhava com essa questão da missionariedade. Antigamente, aqui também, quem que foram os missionários? Vieram de fora, da Alemanha, da Itália. Foi implantando, né, a congregação. Então, vieram. Né? Então, o fruto da missão é aqui nós temos hoje. Que é o que deve ter acontecido lá na Índia também, Sim, né? Que na eles Índia chegaram também. Sim, na sem Índia nada, né? Como o senhor falou. Sim, então somos também. Mas a questão agora, como nós temos em cada país, antigamente não existia em todos os países, né? Nós temos agora quase 40 países, né? Tem várias missões ainda, estamos iniciando, né? Mas antigamente não, para ter realmente aquele momento em cada país, então mandava alguns missionários de fora. Mas eu vim aqui porque eu tinha uma experiência boa, claro, uma experiência desafiadora, né? Acostumei. Eu mesmo vim aqui de novo, agora eu faço parte, a gente tem como província, né? Então, além de cada país tem a sua própria província, então eu faço parte dessa província. Então, eu posso decidir amanhã, eu quero voltar para meu país, então eu posso voltar. Mas o senhor não pertence à província do sul aqui? Do sul. Pertence aqui, mas Sim, pode... não é mais da Índia. Ah, não é. O senhor mais. pode ser. Teoricamente, o senhor seria transferido daqui para as outras paróquias daqui da província. Daqui dessa província. Ah, já ficou. Que seria dentro dos padres diocesanos encardinados, Sim. né? Entendi. Isso. Ah, não, então já tá. A gente chama transição da província, né? Ah, então tá. Entendi. Então, e quando o senhor veio nessa segunda, o senhor veio. Daqui o senhor veio para ficar 3 anos. O senhor veio para São Paulo, né? Veio para São Paulo. Na província BSP. Lá é uma província, né? Sim. E eles qual que era a paróquia lá? Eles mandaram para Lavras, eu fiquei em Santana de Lavras. Ah, tá. Santana, paróquia Santana.
Fiquei 3 anos, depois fui para São Paulo, Santuário São Judas Tadeu. Então, o povo lá de São Paulo, nas redes sociais, quando a gente postava vídeos e tudo mais, o povo sempre comentava bastante, falava que estava do senhor. Né? Como é que foi os trabalhos aqui no Brasil, padre? O que o senhor achou, assim, nessas, né? Eu vejo que pastoralmente o leigo é bem organizado. A igreja é estruturada, né? O português é difícil às vezes. Não, isso aí então, deu certo. Então, às vezes a gente vê que como é que é o envolvimento dos leigos. Uma das coisas que eu aprendi também foi isso. Eu vim de uma cultura que não tinha envolvimento dos leigos. Na Índia, para eles, um escândalo. Ah, é? Um ministro dando comunhão para um leigo. Ah, só quem dá comunhão é padre e diácono. Não tem. Sou padre, diácono permanente também a gente não tem. Agora estão abriram em Filipinas, agora Indonésia também, vai chegar em breve para a Índia. Só os padres. Eu confesso para vocês, quando eu era criança, eu tinha medo de padre. Ah, é, padre? Até eu virar recebi um tapa do padre uma vez. Eu tive medo do padre. Mas isso né? Antigamente era assim, né? Antigamente uma educação realmente foi um lado medo, o outro lado é respeito, né? Diziam que o Papa era uma pessoa intocável que ficava atrás de uma porta só rezando. A minha avó falava isso, né? Deus me livre, falar o nome do Papa era quase que falar o nome de Deus em vão. As pessoas tinham essa distância, né? Que hoje em dia, os mais velhos aqui também, sabe, padre? Eles veem às vezes a relação que a gente tem com os padres, que é uma relação agradável, tranquila, e tem pessoas que ainda não entendem muito bem isso, não entende, não. Então, quando o senhor esteve em São Paulo, o senhor também ficou 3 anos em São Paulo? Foi 3 anos em Lavras? 4 anos. 3 em Lavras, padre? Só? 3 em Lavras e 4 em São Paulo. São Paulo, Santuário São Judas. Aí que eu aprendi muito. Eu era responsável pela catequese, né? Eu aprendi muita coisa por isso que eu falei, né? O envolvimento do leigo é muito, muito forte. Ou seja, aqui, né? Aqui também a gente não pode negar, né? Aqui a São Cristóvão também tem envolvimento dos leigos. Sem eles, olha, a gente não consegue fazer tanto trabalho que nós temos aqui, né? E eu aprendi uma das coisas isso. Segunda coisa, como eu tinha dito, uma estrutura, né? Por exemplo, o batismo tem encontro, crisma tem encontro, primeira comunhão tem encontro, o matrimônio tem encontro. Então, ter os encontros para ajudar as pessoas realmente perceberam a importância do sacramento e valorização do sacramento. Mas na Índia, só o padre. Mas imagina, coitado do padre, né? Faz tudo sozinho. E agora, as irmãs que estão ajudando, irmãs freiras, né, das congregações, sempre fazem pastoral, eles aceitam. Eu tinha dito, né, minha catequese foi com uma irmã freira de Santana, ela que deu catequese para mim. Então, o leigo não aceita tanto, né? Mas agora temos uma abertura, né? Os povos também estão ajudando, né? Por exemplo, o conselho paroquial. Quem está envolvido? Os leigos na Índia. Já está começando. Graças a Deus. Sempre tem aquela ajuda, os colaboradores, né? Os colaboradores para a paróquia, tem. Mas não é a questão de assumir aquele compromisso. Você nunca vai ultrapassar o padre, você sempre vai ajudando o padre, né? Nesse sentido. E terceira coisa, me ajudou também muito para aprender, ou seja, a cultura, porque São Paulo é um pouco diferente, né? A gente vê, inclusive eu comecei uma missa em inglês para os estrangeiros, graças a Deus até hoje continua, uma vez por mês, eles fazem. Então, a gente percebe que muita coisa mudou para o bem, mudou para melhorar. Então, isso que eu aprendi em São Paulo. Que eu vejo que o senhor, de Lavras para São Paulo, já é uma diferença muito grande, né? Sim, mineiro para paulistano. E a questão da fé mesmo, mineiro. Sim. Geralmente tem essa percepção. E o santuário fica bem centralizado ali em São Paulo, né? Santuário São Judas, né? E lá, deixa eu ver, eu já tinha visto o santuário, não sabia. Lá, então, pertence também à congregação, o santuário? Pertence à congregação. Mas como se fosse um contrato, né? Por algum tempo. E vai se renovando. Se renovando, que sim. É o nosso caso aqui, né? Porque pertence à arquidiocese lá. E aí o senhor veio para Itajaí. Como é que foi quando falaram assim, e aí, vamos mudar de novo?
Ah, o cara que muda da Índia pro Brasil, o que é? Aqui Vem um pouquinho pra cá, né? dentro do país não é nada tão diferente, não. Mas como é que foi quando pro senhor vir pra cá? Porque a única paróquia que o senhor trabalhou aqui na congregação, Sim, na província, foi aqui mesmo, Eu vim né? aqui pela primeira vez, né? Uhum. Eu digo pela primeira vez, não, para trabalhar na paróquia, mas outras vezes eu tinha vindo. Ah, tá. Eu esqueci de dizer, em 2009, quando a gente veio para São Paulo, eu vim para ficar no noviciado que nós temos de Jaraguá do Jaraguá Sul. do Sul. Eu fiquei um mês. Aí eu gostei muito naquela época, vindo para o Sul. Aqui é uma realidade típica, né? Única, né? Diferente, né? Que eu pensei, talvez um dia eu vou trabalhar aqui, eu venho para o Sul. Mas por que o senhor achou que aqui é diferente, assim? Porque a gente tá aqui, né? A gente não nota essa diferença. Agora, quem vem de fora... Mas para mim sair do meu país, tudo é diferente. Uhum. Então, aqui mesmo que tendo a cultura de vocês a mesma, mas cada região é diferente também, costumes, tradições, né? Diferente, né? Então, no Sul é diferente. Então, no Sul eu percebo também um pouco diferente, né? Mas eu digo que agora eu já estou convivendo e acostumando com a realidade daqui. Bom, também. Mas foi mais difícil, o senhor acha, assim? Aqui? Aham. Não foi difícil, mas eu digo uma mudança, né? Uma mudança de São Paulo para Sul. Sim. Né? Mas o povo, bom, em geral eu digo, o povo brasileiro é muito acolhedor. Isso eu não posso negar. Muito acolhedor, é muito alegre. O brasileiro é muito alegre. Então, isso cativa, né? Faz a pessoa Você pode sentir à perceber vontade, que no né? Brasil tem muitos estrangeiros, né? Tem. Muitos. Tanto que quando o senhor falou que demorou para conseguir o visto, até me chamou a atenção. Porque o Brasil demorou, costuma ter essa acolhida. Demorou um pouco. É, Vieram também 2 indianos para Recife, uma província que nós A temos, província de Brasil, cima, né? Recife, tem 2 indianos. Aí para eles também a mesma coisa, demorou para chegar o visto. Aqui na região tinha um padre indiano que trabalhava na paróquia de Brusque. Na Águas Claras. Rádio, né? Rádio. Isso, porque Rádio. porque ali era, acho que não é mais, Verbitas. mas era um da congregação do Dom José Negri, a PIMI, PIMI. do PIMI. Sim. E aí eu lembro que tinha um padre indiano lá, trabalhou um tempo, e também ele disse que sentiu bastante diferença, tudo mais, e tava na Águas Claras, né? Acho que eu conheço um pouco Brusque, é uma das regiões mais tradicionais da cidade, né? Bem raiz mesmo, alemão ali. E ele tava lá, eu não lembro realmente o nome dele. Mas aí depois ainda o pessoal falava assim que depois que ele saiu o pessoal sentia muita falta, porque tem essa abertura. Ô padre, e a questão do rito? O rito da Santa Missa na Índia pra cá? Igual? Igual, no mundo inteiro. Porque eu digo pela questão dos ritos, por exemplo, o maronita, o missa, ucraniano. Né? Sim. Mas lá não tinha diferença do romano mesmo. Não. A gente segue... Segue o romano. Romano, sim. Ah, tá. Mas a diferença é na oração da Eucarística, né? A gente não tem aquelas respostas. Só no Brasil que tem isso, Só né? no Brasil tem que tirar que isso aí. Tem que tirar. Não, o CNBB tem Não, o CNBB tem que tirar isso aí. Já vamos fazer um abaixo-assinado aqui. Eu penso assim... Porque às vezes dá uma quebrada. Assim, Não. Eu penso assim. Como tem envolvimento dos leigos, durante a missa... Pensa bem, o padre vai dizendo 15 minutos a oração eucarística. E o povo fica olhando assim. Talvez, né? Pode ser assim, né? O povo realmente gosta de se envolver, gosta, interagir, gosta muito, né? Então talvez por causa disso colocaram, né? Como o senhor falou, né? Que aqui tem tanto leigo que participa, de repente foi por isso que fizeram essa interação. Pô, alguém foi lá reclamar, né? Poxa, a gente fica lá. Não, ninguém reclama, né? Mas eu já percebi isso, né? Na oração eucarística sempre tem aquelas respostas, né? O povo responde. É bom o envolvimento do leigo, né? Muito forte. E na sexta-feira, quando a gente estava aqui conversando, o senhor disse que questão do idioma, que eu perguntei para o senhor, né? O senhor já pensa em português? O senhor falou já pensa em português. Agora eu penso, né? Eu tinha dito naquele dia, hoje também. Pela primeira vez, quando vim para o Brasil, primeiro pensava na minha língua materna. Depois traduzindo para o inglês. Inglês para o português. Meu Deus, cada pergunta... Era aquele momento... Claro, naquela época era uma loucura, né? Mas depois acostumando, né? E aí que agora não tem ninguém que fala a minha língua. Obrigação de falar a língua de vocês. Então,
Não tem jeito, tem que apanhar, mas vai aprender. Foi difícil? O senhor achou difícil o português? Não, porque a gramática foi um pouco difícil. Até hoje, né? Eu vejo que minha gramática não é tão perfeita, né? Mas dá para entender, né? O senhor fala super bem. Eu acho que Dá para entender muito bem. Língua portuguesa, pelo amor de Deus. Então a gramática é um pouco difícil, mas a gente aprendeu naquela época, fizemos algumas aulas, depois sempre foi praticando, né? Isso ajudou muito. Sim. Agora, para aprender minha língua, vocês, eu acho que Eu vão queria passar... uma vão palavra, passar- não tem porque se dentro da Índia ele já não se entende direito com esse monte de idioma, né, padre? Tipo, tá, com o senhor. Agora imagina falar pro pessoal fora, né? Ô padre, e aqui no Brasil tem, não sei se o senhor tem essa informação, né? Tem essa questão de missionários de outros países também, trabalhando na congregação, que vêm de outros países, porque da Índia vieram na época, né? Sim. Que vieram de outros países e que também estão trabalhando aqui dentro da congregação. Agora não tem. Só os frates, eles vêm para estudar teologia em São Paulo, mas além disso, não tem mais os padres missionários. Porque já temos bastante aqui, né? Se no estabeleceu Brasil. bem. Sim. Tanto que Aqui. agora o senhor ficou como nós falávamos, né? Agora, alguns padres estão indo para fora. Ah, tá. Alguns padres, para ajudar, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Ah, já está se vinculando com outros países. Eles fizeram uma província só. Uhum. Entre eles, tem 4 indianos. Os indianos vão dominar a congregação. Tem 4 indianos, eles mandaram para cá. Porque Então, tiveram uns padres daqui que América foram ao Paraguai, né? A América Latina tem 8 padres indianos da congregação. Da congregação. E além, né, como eu falei, né, esse aí Sim. também que era do PIME. Sim. E também, um país desse tamanho tem que ter um monte de Sim. padres, tem um monte de gente. Se na verdade É, salesiano também. a gente veio só para ter uma experiência, né? Primeiro uma experiência. Como Jesus, né? Ele mandou os apóstolos para a missão, né? Eles foram. E São Lucas fala, eles voltaram com muita alegria. A minha experiência também foi assim. Então, só o superior do padre aí, que o cara não era fácil, Sim. né? Não, esse Sim. superior aí. E mas assim, padre, pode ser o melhor lugar do mundo, o senhor tá gostando muito, mas dá saudade. Sente. Como é que... O senhor tá indo lá, como é que faz? Agora Como é que é a facilita rotina? muito, né? Agora tem tecnologia, a gente tem a rede social, a gente conversa, né, com as pessoas, né? Mas não era assim, né? O bloqueio naquela época, né? Eu digo por causa da minha mãe. Eu fiquei outra vez 1 ano e meio, eu não tinha, naquela época Skype que a gente usava, né? Ah, claro. Mas também não tinha o computador, naquela época a internet toda, né? Em 2008, 2009, por aí. Então, não vi minha mãe por 1 ano e meio. Aí um dia recebi a ligação, celular normal, né? Não tinha até o WhatsApp, né? Tinha, 2009, não tinha ainda, né? Não, mas... 2009. já tinha? 2009, Então, 2010 recebi a notícia, né, que minha mãe faleceu. Então, agora comparando depois de 10 anos, a gente percebe, agora eu converso diariamente com meu pai. Meus irmãos, agora facilita muito, né? A Sim. saudade fica. Eu penso também do outro lado, como eu sou missionário, eles não vão me deixar no meu estado, ou seja, na minha cidade. Você tem que ir lá. Eles que mandam, né? Então, Foi uma decisão, né? Uma decisão foi. Então, a vida missionária não é fácil e também não é tão difícil, né? Por isso, uma vez que eu sinto acolhido pelo povo aqui, aí que eu senti bem. Por isso eu estou aqui, né? 3 anos. Mas uma saudade bate, mas a gente vai conversando. A mãe do senhor faleceu em 2010. 2010. E o senhor estava... Estava no Rio de Janeiro como diácono. Sim. E aí... Bom, Eu voltei, óbvio, né? sim, eu voltei para a Aí Índia, precisou fiquei voltar lá. um mês, fiquei, depois retornei novamente para... O senhor chegou a Rio tempo de Janeiro. de velório e tudo mais, Sim. padre? Naquela época levou 3 dias para chegar em casa. Ah, imagina, né? Mas foi- ela estava doente? Como é que... Não, foi isso? de repente, ela tinha, né, 66 anos, ela passou mal, levaram para o hospital, levaram para o hospital. Eu digo que minha mãe fumava. Ela nunca pisou no hospital. No dia que ela pisou,
Morreu. Morreu. E o pai do senhor? Eu acredito que interno, né, por causa de fumando bastante, talvez, né, existiu Já né, chegou... algum problema, né, ela nunca percebeu, mas foi, olha, até hoje, né, com certeza, né, a mãe é mãe, sempre, né, então a gente sente, eu sinto saudade dela, sim. Claro. E aí agora o pai, ele tá, então, isso que eu pensei, como minha mãe faleceu sem saber realmente o que estava acontecendo com ela, né? Agora a gente está cuidando bem o meu papai. Ele já está com quantos anos? Agora tem 78. Mas... O homem que tem diabetes. E pensa bem, um homem que educou muito, né, a gente? Rígido, mas sempre foi aquele homem disciplinado, né? E quando chega a certa idade, aquela teimosia bate, né? Então... Aí ele vai ao contrário a tudo aquilo que ele ensinou, né? Aí tudo aquilo que ele ensinou vai por água abaixo. Mas a gente cuidou dele, e quando fui outra vez em 2022, no final de 2022, e fiquei por causa dele, né? O senhor eu perdi mais tempo, 2 meses? 2 meses e 15 eu dias. lembro. Eu perdi mais tempo para poder cuidar dele, né? Agora ele tá bem, uma beleza. Quando a gente conversa, ele vai dizer, eu tô bem. Ele nunca vai dizendo, eu não estou bem. Tá sempre para cima, assim. Ele sempre, eu tô bem. Fica tranquilo. E ele pergunta, como que você tá? Você tá comendo bem? Eles estão te tratando bem, né? De vez em quando ele vê meu Padre Geraldo, né? Então... O Padre Geraldo pergunta, how are you? o padre Geraldo é uma figura. Sim. Agora, né, trazendo para um lado mais leve, né? E as dificuldades quando o senhor veio para cá, padre? Porque não adianta dizer que o povo foi legal, foi bom, mas dá trabalho, né, padre? Mudar a rotina desse jeito, né? Comida, por exemplo, foi tranquilo? Comida, já acostumei. Não, mas quando chegou... Não, quando cheguei, claro, né? Não tinha pimenta, mas a gente trouxe, a gente sabia o problema que a gente iria enfrentar. Desculpa. A gente trouxe pimenta. Então comemos aí. Aí uma vez que a gente comeu aquela carne gostosa, churrasco, picanha, gente do céu, até hoje a pessoa fala que Senhor gosta tanta carne. A gente nunca viu um indiano gostar tanta carne. E no Brasil tem... Eu não sei se eu falo isso, né? No Brasil tem um ditado que diz assim, hoje eu tô mais tranquilo que vaca na Índia. Agora, se levar esse indiano lá pra Índia, ela vai ter problema. Eles gostam. O padre não conhecia. Pode contar lá pros parentes. Eu vou contar. Não, tem um ditado que a pessoa fala assim, tá tranquilo? Tô mais tranquilo que vaca na Índia. Já não, essas vacas lá da Índia não vão mais ficar tão tranquilas, né? Se esse indiano voltar pra lá. Mas então, isso é bom saber. Porque as pessoas de fora, elas ficam dizendo assim, porque não sei o que, a minha comida, meu lugar... Eu sempre falo, vai lá comer um churrasco. Aí, olha aí, ó. O indiano acabou com a tese do povo da Índia. Porque tem essa tradição. A gente brinca assim, mas tem essa tradição, né, padre? Tem. Porque criaram uma lei que você não pode matar a vaca na Índia. Como eu tinha dito, né? Sul, Sudeste tem bastante, né? Não é tanta a perseguição, né? Mas no Sul, Sudeste, a gente ainda... Eu tinha comido na Índia búfala, a carne de búfala. Também é dura, né? Um pouco dura, né? Mas a vaca nunca. Nunca? Nem sabia. É mais leve, mas não pode comer. Que triste. Eu nem sabia que a gente podia comer a carne de vaca. Nem sabia disso. E quando chegou aqui? Quando cheguei pra cá. Não, ofereceram normal. Carne, padre, pode comer. Aí depois contaram pra mim carne de vaca. Porque eu acabei de cometer um pecado. Eu falei que é pecado mortal. Gente, eu falei pra pessoa, por que não me avisaram? Mas pergunta, você não gostou? Falei, eu gostei. Então vamos, manda mais um pouquinho. Manda mais. Não, mas quando falaram... Sim. Imagina, porque a gente brinca, cara, mas é igual se oferecer pra nós aqui algumas tipos de carne. Sim, na Índia a gente não pode comer, não, porque... Infelizmente criaram, né? Por causa de... Eles falam por causa da religião. Mas né? veio do hinduísmo isso aí? Hinduísmo, sim. Tá.
Porque a maioria das tradições que a gente tem, a gente acha, né, por causa dessa religião, então a gente respeita nossos irmãos, né, Sim. indianos. Então, E a eles gente são a respeita. maioria, né? Não adianta. Maioria. Não adianta, Então, eles são a a gente maioria. respeita. Por causa de Krishna, um deus chamado, né? Uhum. Ele, não sei como se diz, aquela pessoa que cuida da vaca, ele é o vaqueiro, cowboy, né? Como que chama? A pessoa que vai... Como que chama? Não vai, mas Então, as pessoas que cuidam da parte da pecuária. sim. Seria, Então, aquela pessoa, né? Eles chamam, ele é Deus, né? O Krishna. Ah, tá. Eles Aí falam ele, que- ele protege Sim, as vacas, então a pessoa não pode consumir delas. E também o outro lado, a vaca, ela simboliza a prosperidade, simboliza também o A como... carne tá caro, né? Então faz sentido. Então, eles falam que a vaca dá leite, então, como se fosse... Abençoada, Sim, vamos dizer assim. a mãe. Então, ninguém mexe com a vaca na Índia, né? Por isso a pessoa pergunta, quando eu digo eu sou da Índia, na Índia é assim, a vaca fica solta aí na rua... Não, o pessoal também já exagera, né? Meu Deus do céu. E também outra pergunta eles fazem, o trânsito. O trânsito na Índia é assim uma loucura, Então, padre. padre, Eu pois é. E é aquilo ali mesmo que a gente vê, não pode? Olha, eu não vou dar resposta porque já falou no início, 1 bilhão e 500 milhões, já pensa. Mas não custa botar Se um... metade tiver carro, Não, mas vai não um custa caos. botar um semáforo lá, ou uma coisa... Não, porque- tem Não, grandes não pode. cidades metropolitanas, por exemplo, tem semáforo, tem Aham, aqui, aham. aí tem. Mas não tem nas pequenas cidades ou vilarejos, não existe É semáforo. aquela ali, cada um vai indo... Sim, a gente respeita, né? Deu pra ver? Não, Cada porque um é respeita o outro, inacreditável olha, aquilo. Eu lembro cuidado, do... se vier, eu vou bater. Eu lembro do bate-bate do Beto Carreiro ali, do carrinho de choque, porque não pode, cara. A gente vê os vídeos, Sim, né? tem. Então, por isso que eu falo, né? A cultura, ela é legal de ser, ela é importantíssimo ser Sim, respeitada. sim. Agora, a curiosidade de compreensão é muito legal, né, padre? É. Porque... Semana passada alguém mostrou para mim um vídeo, né? Padre, eu vi um vídeo na Índia, o cara fazendo comida na rua. É assim mesmo, o cara mexe com a mão, ele nem usa luva, ele faz assim. Eu falei, olha, para mim também é uma novidade. Porque diferente, é norte, O sudeste, o sudeste, sul. sul, assim, cada região é o diferente, né? Tem esses lugares. Pensa bem, manda um cara gravar no hotel ou um restaurante. Não vão deixar. Exatamente. Então eles gravam na rua, o cara tá fazendo aí, para ele uma sobrevivência, né? Para Tem ele uns amigos que foram há pouco tempo atrás em Nova Delhi, Aham. no subúrbio de Nova Delhi, é assim mesmo. Sim. A galera na rua mesmo. sim, eles E fazem. Nova Delhi é uma das maiores, né? É, Sim. mas mais no subúrbio, É né? capital, né? Mas Capital do não vai ver nada, né? capital do país, Capital do país. né? Então, tem os lugares bons, mas o que a gente vê na rede social não é tudo que é uma realidade, né? É que daí faz o extremismo, né? É, isso não Claro. se define meu país, Não, né? É não, diferente, não. né? Mas eu Assim- digo assim, né? Assim, Mas a né? cultura indiana sempre teve um hype, Sim. né, cara? No mundo inteiro, né? Tem esse negócio, né, de as pessoas vinculam, né, padre? Por exemplo, antes de o senhor vir para o Brasil, nunca ter nem pensado em vir para o Brasil, qual que era a imagem que vocês tinham do Brasil? Samba. Samba, futebol e também o Cristo Redentor. Ah, na minha tá. cabeça, né? Sim. Porque eu lembro em 2004 eu estava estudando filosofia. Aí passou um documentário sobre Cristo Redentor. Eu falei, nossa, um dia eu vou estar aí. Então, E nem fazia ideia que viria para cá. Eu sabia, né? Olha como que é. Como é, exatamente. Então, sobre o Brasil foi, né? Mas depois, quando vim para cá, uma ideia, né? Por isso eu digo, não, quando você convive, você conhece melhor. Sem convivência, o que você vê é uma realidade diferente. Né? O senhor está aqui em Itajaí, quando é que o senhor viu uma escola de samba? É, Entendeu? pois é. Mas a pessoa cria Sim, isso sim, aí, cria né? isso, E né? então as pessoas têm que ter a compreensão de que é normal Sim. essa visão, mas de que no Brasil, né, eu não sei até esse paralelo, acho que é importante até analisar. O sul do Brasil não tem nada a ver com o norte, com o nordeste, com o centro-oeste. São 5 regiões Sim, do Brasil que são muito diferentes. E o senhor disse que na Índia também tem essa característica, né? Tem. Então as pessoas realmente
Porque existe, no Brasil existe Sim. essa questão do preconceito, Tem. né? O povo do Sul que tem preconceito com a pessoa que vem do Nordeste, a pessoa que é do Nordeste e fala que o pessoal do Sul é isso e tantas outras questões. Lá também chega a ter esse conflito assim? Tem. Por exemplo, a gente viajava, né? Eu viajava sempre de trem. No trem a gente encontrava pessoas pensa bem, um vagão, né? Você encontra um cara que fala uma língua que você não entende nada. Meu Deus, só o idioma já dá uma confusão lá, né? Porque aqui pelo menos... Você não entende. Então imagina como que é a situação. Mas a gente convive. O respeito é o mais importante, né? Sim. Porque a gente identifica assim, ó, a Índia, ela, apesar de estar na Ásia, ela tem um perfil muito diferente para nós. Sim. Do Japão, Coreia, China, Indonésia, Malásia, né? Ela tem uma característica para nós mais próxima do ocidental. A gente repara isso, né? Então, a forma o dia a dia, a vida, a rotina da Índia não nos parece muito diferente daqui, né, padre? Não muito diferente. Então, agora... A questão de cultura que varia, né? Mas o povo, eu digo, né? Não sei, você pode perguntar para aquele amigo que você disse, foi para Nova Delhi, pergunte para ele, o indiano. O cara, mesmo que não tivesse nada, ele fica aí brincando, conversando, alegre. Aí, para nós na Índia, né? Nós temos um ditado na minha língua, né? Atidi Deo Baba. Eu sei que não entendeu. Quer dizer, você trata o estrangeiro como se fosse um Deus. Nossa. Então, nós tratamos bem. Mas tem alguns que realmente, né, que não prestam, mas nós temos isso na nossa raiz. Nós tratamos bem os estrangeiros, né? Então, pode perceber, para nós, quando vê, a gente chama, né, teloro. Quer dizer que o homem de branco, né? Para nós, a gente nem pode tocar ele. Mas como assim? Não pode tocar, porque ele é estrangeiro, ele é gente boa, ele tem aquela superioridade, né? Quer dizer, então temos um respeito por aquela pessoa, né? Então na Índia a gente respeita realmente. Então o indiano pode ser que às vezes aquela realidade de pobreza tudo, né? Mas alegre, ele é muito alegre. E aqui no Brasil também, né? A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, fiquei lá quase um ano, né? A gente vê na rua a molecada fazendo aí, jogando bola, né? aí, brincando. Cheia. Então, a gente vê, como você falou, né? Comparando com a Índia, então a gente percebe no dia a dia, a gente vê essa realidade. Claro, na Índia a gente joga cricket. E aqui bola. Lá o cricket é forte, né? Forte. É o melhor do mundo, né? Maior. Pô, eu acho legal, eu não entendo muitas regras, mas eu acho massa. Sim. É resquício da cultura inglesa, verdade? Bem lembrado, Marlon. Sim. Porque a Índia foi colonizada, pelos britânicos. ingleses, né? Isso durou teve essa independência bem mais pra cá, né, padre? Eles começaram assim, por causa da mercadoria, né? Entraram assim, depois ofereceram, conquistaram, e quase 300 anos. E eles viram aquela mina de ouro, um país daquele tamanho, com aquele tanto de gente, né? Então, imagina que experiência. Mas assim, o que a gente repara, e aí falando daí sobre o senhor, a visão que nós temos aqui, né? Eu admito que eu fico até um pouco, não envergonhado, mas é de se pensar, porque a gente vê que o padre que vem de fora, não o padre, a pessoa que vem de outro país, a gente vê são pessoas muito mais acessíveis, padre. A gente comparar a presença de um padre mais fechado, assim, de repente, né? Usando o exemplo do padre, do sacerdote, para um padre, como no caso do senhor que veio da Índia, a gente vê assim que existe essa cordialidade muito maior. Nós estamos aqui numa região colonizada por pessoas da Europa que são mais fechadas. Então, né, todo mundo quando fala do Padre Japá fala da disponibilidade. Que está lá com os jovens, que está lá com a catequese, com a equipe de Nossa Senhora, com o movimento de irmãos. Então, para nós, padre,
a experiência de ter uma pessoa vinda de um país tão distante, mas com essa característica, é muito louvável. A gente experiencia assim, é muito bom para nós. Tanto que o senhor esse ano, no final do ano, vai completar 4 anos aqui, 4 né? anos. E aí a dúvida que fica, vai ficar mais, vai passear, o chefe tá aí, né? Não, o senhor não tem, o senhor tem, assim ó, era essa pergunta que eu ia fazer. Sim. O senhor é missionário, mas está encardinado, né, nessa palavra, né, na província. Existe a possibilidade de voltar a ser missionário e ir lá para um outro país aleatoriamente? Existe. O senhor Existe fica entre um grupo dos aqui. disponíveis para Sim. sair. Isso, É o isso? provincial dizer para mim, Jorge Pai, eu quero amanhã você para tal país. Acabou. Como temos obediência, né? Um dos votos. Obediência você tem que aceitar. Mas dentro de todos os que estão na província, existe esse grupo que é mais Sim. próprio para a missão. Entendi. Existe isso. Porque teve um tempo que o padre Geraldo estava cogitando aí que o senhor ia para um outro lugar, aí, coisa. Ele falou uma vez, mas o senhor ficou mais um ano? Eu falei, Então, a gente sabe que ninguém fica, né? Quer dizer, o religioso, né? Ele nunca fica numa paróquia como os padres diocesanos, muito tempo. Aí, passou 3 anos ou 4 anos, você está no tá mais ou outro menos lugar. nesse Sim, tempo, sim, né? Sim. A gente repara, tanto que o padre Hélio aqui ficou 6, Como pároco, né? Ele o ficou 2 pároco foi mandatos. 6, e o padre Geraldo tá 7, porque 7, vai completar sim. 4 de pároco e 3 de vigário. Então, a gente já está se acostumando com esse desenho. Então, Porque o desenho básico é de 3 anos com mais 3, coisas assim. Vigário sempre o 3 vigário. anos, ou mais 1 ano, ou 2 anos, só o provincial que sabe. Sim. O provincial tava aí. Conselho, né? Pareceu. Provincial com Vocês conselho. seguem o tempo que o provincial fica no cargo, né? Sim. Ele- Também. Ele delega, vocês vão junto... Vai fazendo o caminho junto do provincial, né? Provincial, praticamente é isso aí. O padre Sildo, né, que é o provincial, completou Agora. 3 e agora renovou por mais 3, Mais né? 3 anos. Então, tanto que conversando com ele semana passada, ele ainda comentava as transferências, que ele é responsável pelas transferências, né? Claro, né? Aí- Junto com o conselho, né? Não foi? Sim, mas Era só ele, mas... a canetada, né? A canetada dele, né? Aí ele disse assim, que mexer em paróquias é muito difícil, ainda mais- e ele falou até sim. especialmente daqui, né? Ele falou São Cristóvão é ainda mais por causa desse desenho. Mas falar sobre futuro com um padre já é difícil. Imagina com um padre que vive na missão, como é o caso do senhor. É legal, padre, esse negócio assim de não saber o seu amanhã, entre aspas? O que o senhor pensa disso? Porque o mais difícil eu acho que já fez, né? Largar. A família, a Largar terra, tudo, tudo né, já fiz. Então, pra mim... É que eu me coloco Não no faz- caminho contrário, entende? Eu fico imaginando eu agora na Índia, entendeu? Então isso que me chama a atenção. Isso E que agora acho eu digo, louvável. como ser humano, agora eu vou dizer também do Padre Kleber amanhã, né? Semana que vem ele vem, ele será apresentado, né? Às vezes eu penso, né? Além de ter aquela obediência, né? Outro de obediência, eu penso, você tira um padre que está num lugar por algum tempo, você tira ele para outro lugar. Pensa bem, a cabeça dele. Talvez mesmo que ele queira, né? Até usar algumas palavras. Não, claro. Mas ele não vai dizer porque nossa espiritualidade também a disponibilidade. Além de obediência, disponibilidade. Então você vai obedecer e também você vai disponibilizando sua pessoa para a missão. desprendimento, né? A missão. Você não pode ficar pegado com aquelas pessoas, aquela paróquia, aquela pastoral, porque isso, querendo ou não, temos sentimentos também. Sim. A gente sabe que dói, mas como Jesus nos ensinou. Porque o povo se acostuma. Sim. O povo se acostuma com as mudanças de padre porque já é rotineiro e porque, querendo ou não, mudou o padre, poxa, mas a gente gostava tanto dele. Chega um outro, dá uma semana, Também vai gostar um mês. dele. Tá Vai bom, gostar tá dele. bom. E aí fala, aquele padre lá, tal, que a gente... Não, verdade, gostava, né? Mas... E aí pro padre, Sim, não, né? sim. O padre, a gente teve aqui um pároco uma época, né? O padre Davi, Sim. que ele falava assim, as obras que eu tô fazendo aqui, gente... O padre, ele falava, né? O padre Davi pede dinheiro, né? Daqui a pouco eu pego minha malinha e vou embora. E a obra vai ficar aí. E aí isso aí chamou a atenção do povo, e o povo ajudava, porque pensava assim,
é para nós, né? Sim. Então essa disponibilidade do padre, ela é muito bonita, né? Então, ainda mais nesse caso aí que é só por Jesus mesmo, né, padre, que a pessoa tem a coragem de Só fazer por ele, isso, né? é. O senhor está tendo, né? Tem essa atitude, essa disponibilidade. É um sim todo dia, né? Mas que com certeza é gratificante, né? O sim que a gente dá sempre vem o resultado. Eu acredito que sempre o resultado é bom, né? Para o povo, seja para mim, eu disse, na minha experiência, né? Como que era quando eu cheguei para o Brasil, agora como que estou sendo, é bem diferente, como que eu sou agora, diferente, aprendi muita coisa, né? Aprendi com as pessoas, aprendi com os padres, aprendi com a congregação, aprendi com aquela realidade com onde eu convivi, estou convivendo ainda, né? Agora, se o provincial dizer para mim que você vai para tal lugar de novo, eu vou dizer sim, porque eu sei como que vai, porque já acostumei nesses três paróquias que eu passei. Então, eu sei que é um pouco... você pode ver no Santuário São Judas, a última missa que eu celebrei, eu não consegui celebrar. Emocionado. Emoção fala muito alto. Aí que percebe, né? Que você tem que ir para outro lugar, outra realidade, tem que acostumar com aquele povo. Mas quando você chegar, vai tendo aquela convivência de novo, você percebe que puxa vida, de novo... E vai sempre recomeçando, né? Vai. Teve um padre uma vez que contou pra mim, ele falou assim, o bispo veio falar comigo pra me transferir, aí eu disse, bispo, ele falou o nome lá, Sim. mas tá tudo bem, ele falou exatamente por isso. Sim. Ele disse, mas é por isso, porque agora é a hora de ficar tudo bem, em outro lugar. Então mas, como o senhor falou, humanamente não é não é assim, né? Porque tem um coração, né? Tem um sentimento, né? Então isso é legal. Bastante. Padre, muito obrigado, padre. A gente Imagina, fica muito feliz. Muito feliz. A gente, né, tem uma alegria muito grande. Eu posso falar como paroquiano, como, né, uma pessoa que está sempre próximo de vocês, que para nós é uma alegria muito grande ter o senhor aqui. A gente espera que esse chamado para outro lugar aí demore, porque não é bem assim. Aí que Deus, você fala chamado de Deus, então sou ele que sabe. É isso mesmo. Sim. Nós ficamos muito felizes, mas assim, para a gente encerrar essa conversa, eu queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas em relação à sua disponibilidade de missionário, assim, ó, para que de repente um jovem que esteja vendo o nosso podcast, de repente se identificou com a história do senhor e diga assim, poxa, mas por que eu não posso fazer isso também? Se ele veio para cá, por que eu não posso ir para lá ou para outro lugar? Se o senhor puder deixar essa mensagem. Quem que está acompanhando, eu digo uma coisa para vocês, não tenha medo de assumir o compromisso. Seja, eu não estou dizendo a vida sacerdotal, na vida em si, porque você experimenta aquilo para melhorar. Você vai ter aquela experiência para ficar bem, né? E se não tiver aquela experiência, você não sabe o que vai ter depois. Por isso precisa de passar. Não tenha medo, porque medo sempre impede. Mas uma vez que você está liberto, você vai ficar muito bem. Então, agradeço muito. Muito obrigado, né? padre. A gente fica muito feliz. Agradeço muito feliz mesmo por esse momento. Foi uma alegria também para mim. Nem imagino. Eu nem pensei que ia ficar tão bem, né? Uma conversa, né? Bate-papo, né? Conhecer um pouquinho. Muito feliz. Minha realidade, minha cultura, meu país e também minha vocação. Para mim foi uma alegria. Muito obrigado, padre. A gente está muito, muito feliz porque a gente confirma ainda mais que, como o senhor falou, esse era o momento de estar aqui conosco e nós ficamos muito felizes. Nós agradecemos também a cada um, né, de vocês que estão aqui conosco nesse nosso podcast. Nós queremos relembrar você que esteja sempre conosco, que compartilhe esses vídeos. Vejam, né, quanta história boa a gente tem visto por aqui. Então, não esqueça de compartilhar, de se inscrever, de curtir, comentar também, falar um pouquinho. O padre depois vai mandar o link para as pessoas de São Paulo também, para o povo lá que está com saudade do padre, para que a gente possa fazer com que mais pessoas alcancem almas para Jesus, que esse é o nosso grande objetivo. Tá bom?
O padre está aqui e o padre Jojapá vai dar a bênção final então do nosso podcast. Pode ser, padre? Pode. Então tá bom. Vamos pedir a bênção de Deus sobre aquelas pessoas que estão acompanhando e vocês que estão aqui. Seu trabalho possa sempre trazer aquela grande evangelização os primeiros apóstolos fizeram, e assim vocês se tornem cada vez mais unidos também ao Cristo e transmitir a mensagem dele para as pessoas. Dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso sobre vós, Pai e o Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Para finalizar, você lembra? Sua irmã pediu É verdade. que eu rezasse. É verdade, faz favor. Eu lembrei justamente por causa dessa imagem de Nossa Senhora. Ó, o padre vai fazer, na língua lá do senhor, né? Ave Maria, Maria. né? Ave Maria no idioma indiano. Grave aí, porque, ó, se demorar um pouquinho mais... Na minha língua, Telugu. Telugu. Vai lá, padre, vamos ver. దేవర వర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భఫలముకు చేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగునే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత పాపాత్ములమైనడు మా కొరకు ఎప్పుడును మా మరణ సమయముందున ప్రార్థించండి. Amém. Amém. Eu tô pensando no terço. Eu tô pensando no rosário. O rosário do Frei Gilson dura 2 horas. No idioma do padre vai durar umas 6 horas. Coisa linda. Amém, gente. Obrigado, Amém, viu? obrigado, Deus abençoe. obrigado. Até a próxima.